a 1 sobre x2 mais 1. E aí, quando eu escrevo isso aqui, fica claro que é em todo x no domínio da y. Aí eu começo a dispensar certas escritas. Fico mais preguiçoso, vou mais rápido com isso, tá? Mas desde que eu entenda o que eu estou fazendo. Tá? Logo, e engraçado que eu posso até abusar da anotação. Eu posso ter o seguinte, ó. 1 sobre y mais 1 dy é igual a quê? A 1 sobre x2 mais 1 dx. Para quê? Para eu integrar. Tá? Para eu integrar isso aí. Ou seja, estou fazendo como os físicos e os engenheiros fazem. Ou seja, logaritmo natural de quem? Logaritmo natural do módulo de y mais 1 é igual a quê? Vou essa integral aqui. Arco tangente de quê? De x, mais uma constante. Tá bom? Daí, tá certo? Mais uma constante. Vou só explicitar aqui, onde C é o número real. Bom? Daí, aplica a exponencial a ambos os lados, módulo de y mais 1, né? É igual a exponencial do arco tangente de x, vezes a exponencial de c, que é uma constante, mas aqui é onde c é o positivo. Assim, y mais 1 é igual a c vezes e elevado ao arco tangente de x, onde c é uma constante diferente de zero. É aquela velha história. Isso aqui é uma função de x. Se y mais 1, a y mais 1 é sempre diferente de zero. Então eu estou pensando, quando eu faço o argumento daqui para cá, eu estou pensando o seguinte, que o domínio é um intervalo. E sendo o domínio intervalo e ela sendo contínua nesse intervalo, tá? E não nula, ela não pode ser diferente de zero num ponto, ela não pode ser positiva num ponto e negativa no outro. Então ela tem que ser sempre diferente de zero. Ou ela é sempre positiva, ou ela é sempre negativa. E aí cai aqui. Ou seja, y é igual a c vezes e elevado ao arco tangente de x, tá? Menos 1, onde c é uma constante diferente de zero. E repare que se eu fizer c igual a zero, eu agrego aqui o quê? A solução constante igual a menos 1. Mas no processo de resolução, eu tenho que supor que y mais 1 é diferente de zero em cada ponto. O problema dessa notação é que você acaba escondendo muita coisa importante, tá? Usando a notação tradicional, tá? Que você trabalha, que são dadas nos teoremas. Então isso aqui não tem problema, desde que você entenda o que você está fazendo. Como é que você passou daqui para cá? Teorema do valor intermediário, tá? Isso. Então você diz aqui, daí deste modo, a solução geral da equação diferencial é dada por quem?
y igual a c, vezes a exponencial do arco tangente de x, menos 1, onde c é o quê? Diferente de zero. E o domínio aqui é o conjunto dos números reais, né? Tá? Eu prefiro resolver usando a notação f, tá? F de x, quer dizer, resolver a equação assim, ó. Resolver a equação usando a notação, que é, como é que ela fica na notação? A primeira é f' de x igual a quem? A f de x mais 1 sobre x2 mais 1. Eu prefiro usar essa notação, porque aí você vê mesmo o que está acontecendo no processo de resolução. Isso aqui não é uma mágica, isso aqui é bem natural, tá? É você trazer, escrever f' de x sobre f de x mais 1, tá? Igual a 1 sobre x2 mais 1. A igualdade dos funções você integra, isso é bem natural. Mais natural do que isso aqui. Isso aqui parece uma mágica, né? Você separa as variáveis. Olha, mas essa notação é boa para saber, por exemplo, se uma equação é separável. Uma equação é dita separável quando você consegue colocar tudo que depende de y de um lado e tudo que depende de x do outro. Aí a equação é dita separável. Porque se for separável, você resolve com o método de integração. Você separa e integra. Todos os exemplos que eu uso, todos não. Quase todos pelo menos todos os exemplos de hoje. Todos os exemplos de hoje são de equações separáveis. Aula passada, o exemplo também era uma equação em variáveis separáveis. Você diz equação separável ou equação em variáveis separáveis, que você separa as variáveis. E você vê muito bem isso quando você usa essa notação. Então, se a equação é separável ou não, você consegue decidir. Se for separável, você resolve um negócio parecido com isso. Pronto, por hoje está bom.